Radahani Domingos, de 44 anos, ficou 3 dias em coma induzido. Eu praticamente tive que entrar direto para UTI, que não estavam achando minhas veias. E a partir disso, descobriram que meu sangue estava acidificado. Ela ainda está internada e perdeu a visão. Eu não estou enxergando nada. São lastimáveis as descrições dos pacientes ao chegar numa unidade de saúde com intoxicação por metanol. Você ouviu mais uma. Nesse instante, enquanto estamos gravando esse podcast, já temos 5 mortes, uma investigação severa, bares fechados, inclusive fábricas clandestinas em investigação. Mas, tecnicamente, o que acontece com o nosso corpo ao entrar em contato com o metanol e o que essa substância estava fazendo em bebidas vendidas livremente por aí? Eu vou conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia, Rafael Lanaro, que já esteve aqui outras vezes conosco. Como vai, doutor? Bem-vindo. Olá, Eduardo, colegas do 15 Minutos. É uma satisfação, um prazer imenso estar aqui de volta nesse programa. Bom, o senhor que trabalha no Centro de Informação e Assistência Toxicológica em Campinas está falando muito a respeito disso tudo e eu gostaria de começar explicando para o nosso ouvinte o que é o metanol, doutor, e o que é que ele foi fazer ou por que ele não pode estar, em bebidas alcoólicas. O metanol, ele é um tipo de álcool, Ele é considerado como um álcool tóxico. Ele é uma substância que não deve ser consumida, ingerida em hipótese alguma, em decorrência das suas propriedades de extrema toxicidade. O fato dele estar numa bebida alcoólica, isso leva a algumas considerações. Por que o metanol estava adulterando ou contaminando uma bebida que tem etanol? Então, são inúmeras as possibilidades e nós não temos essa resposta. Então, a gente precisa muito das forças policiais, autoridades sanitárias, que investiguem essa questão para a população ter maior segurança na questão de consumo de bebidas alcoólicas. Então, a gente tem já na história do Brasil alguns relatos, como o caso da cervejaria em Belo Horizonte, onde teve uma contaminação acidental por etileno glicol, dietileno glicol. Isso foi diagnosticado pela perícia. O que está acontecendo em São Paulo, será que é só em São Paulo? Pode ser que seja em mais outras partes do Brasil. Então, isso a gente tem que monitorar e tem que fazer uma perícia, Certíssimo. Eu me lembro bem do caso da cervejaria em Minas Gerais, o caso do dietileno glicol. Eu fui até lá para fazer uma reportagem para o Domingo Espetacular. Trata-se de uma substância refrigerante, ela não deveria estar em contato com a bebida, ela estava ali justamente para possibilitar a produção, fazendo parte do método de produção, e aqueles silos, aquelas embalagens tinham sido todas compradas recentemente. Então, uma das teses que restou comprovada depois é que na fabricação do equipamento houve uma fissura, e esse vazamento, essa intoxicação, essa mistura do líquido que vai ser vendido com o líquido refrigerante fez todo o estrago. Mas aqui, doutor, quimicamente, qual é a diferença do etanol para o metanol, hein? Ambas as substâncias, elas são depressoras do sistema nervoso central, só que o metanol, em si, ele não é tóxico. Ele se torna tóxico ao passar pelo processo de biotransformação, ao passar pelo processo de metabolização no nosso fígado. E quando ele passa pelo fígado, esse metanol ele é convertido em ácido fórmico e formaldeído. E principalmente é o ácido fórmico que deixa o nosso pH do sangue extremamente ácido e desencadeia uma série de eventos catastróficos. Entre eles aí a perda de visão, você tem náuseas, vômitos, insuficiência respiratória, depressão neurológica e outros eventos mais graves ainda. Eu sei que existem várias possibilidades, todas em investigação, mas por que uma fábrica clandestina, um revendedor não autorizado de bebidas que estava adulterando rótulos, iria preferir utilizar metanol a etanol? É uma questão de preço? A pessoa que faz isso tem o conhecimento técnico e sabe que vai causar problemas? Ou ela estava procurando um outro caminho e errou? Eu gostaria de que o senhor, que tem larga experiência com casos de intoxicação, de envenenamento, de toxicologia, pudesse nos entregar o que é a sua visão, a sua impressão.
E estamos falando genericamente, obviamente, não estamos falando sobre o caso Intela. Mas o que leva uma fábrica clandestina a utilizar esta substância e não aquela? Se você parte do pressuposto ali, que é uma fábrica clandestina, se é clandestino, ele está fora da legislação, ele vai sonegar impostos, ele visa lucro, ele visa simplesmente arrecadação para fins pessoais. Então, tudo que for, na minha opinião, tudo que for para baratear o processo e aumentar a rentabilidade, independentemente de causar dano ou não para aquela saúde, isso pode ser uma possibilidade, né? Em termos técnicos, o metanol ele não é produzido no Brasil. O metanol ele vem importado. Nós não temos fábrica de metanol no Brasil. Então, o metanol ele certamente ele deu entrada no Brasil de alguma maneira via importação. E certamente você pode perder a rastreabilidade. Rastreabilidade é você saber a origem, quem comprou, onde comprou. Isso pode ser um motivo também, um motivo técnico de você não rastrear a fonte de origem daquele produto. Então você tem um produto, muitas vezes mais barato, né? Isento de impostos, entrando de forma ilegal no país. Então tudo isso vai gerar maior receita para aquela produção clandestina, né? Então, e também, muitas vezes, a ignorância ou a falta de conhecimento técnico faz com que aquele falsificador, ele acredite numa fórmula que não vai oferecer risco. Vou fazer uma diluição com água e metanol e, segundo essa diluição, não vai provocar nenhum risco. Isso pode acontecer, ele pode acreditar que se ele fizer uma diluição, ele vai gerar, por exemplo, um benefício financeiro para ele sem oferecer risco para quem consome o produto. Só que uma série de eventos não é levada em consideração. A pessoa pode beber mais, às vezes a pessoa bebeu uma lata, né, de vodka, por exemplo, pode beber 2, pode beber 3 doses. Nesses casos que nós acompanhamos, né, que foi notificado, o Ciatox de Campinas, ele que detectou a primeira série de casos. E era um grupo de jovens que consumiram da mesma fonte, tiveram sintomas totalmente diferentes. Por quê? Uma pessoa bebeu uma maior quantidade do que a outra. Teve pessoas que tiveram quase, né, efeitos mínimos, pois diluíram a bebida, beberam menos, enfim, você tem muitas variáveis, então o risco que você tem de ter uma intoxicação é extremamente elevado. É impressionante, né? A gente tem que parar para pensar, então, se você for levar uma coisa desse podcast, é lembrar que as bebidas alcoólicas contêm etanol, que o Lanaro já nos explicou o que é. E esse é o mesmo álcool encontrado também em concentrações diferentes, claro, em produtos de uso doméstico, não, doutor? Em combustíveis, em antissépticos. Já o metanol, que também é um álcool, ele tem características bem parecidas, mas a estrutura química deles, como nos explicou o Lanaro, é diferente. E ela, quando metabolizada no fígado, causa um efeito, como disse o toxicologista, catastrófico. Para a gente poder também diferenciar qual é a característica do álcool que a gente bebe, que está presente nos destilados, para o álcool combustível, doutor. A gente tem a diferença, né, que o álcool é o teor, é a porcentagem de álcool que tem ali, né, a quantidade de água que você vai ter, basicamente, né. Então, geralmente, o álcool combustível, ele é um álcool anidro, ele é 100% etanol, né. O álcool que você tem em casa como antisséptico, né, como, né, desinfetante de bancada, ele tem uma concentração, um teor alcoólico. Então, esse teor alcoólico em casa, hoje, você tem ali 40%, mais ou menos, até por questão de risco de ser inflamável ou não. Então, você tem aí exatamente essa questão, o teor desse álcool que vai diferenciar as diferentes formas. E o próprio etanol, como você colocou, ele é o antídoto da intoxicação por metanol. Então, para você ver como você tem aí diferentes aplicações, finalidades, mas sempre utilizando com a dose e com a indicação correta. Bom, as investigações estão apontando até aqui que o metanol não altera o sabor nem o cheiro da bebida. Doutor, isso torna a detecção praticamente impossível para o consumidor, né? Exatamente isso. Por ele ser um álcool, ele é muito semelhante ao etanol. E o que a gente tem que levar em consideração, que muitas das bebidas adulteradas, ela tem álcool, ela tem etanol. E isso deixa uma diluição, uma proporção diferenciada, onde nenhum teste rápido
nenhum teste que você possa fazer no seu copo, no bar, por exemplo, consiga detectar que tenha metanol, porque o nível de grandeza, a concentração que tem ali é muito pequena. Então, isso necessita técnicas instrumentais. Você precisa de laboratório com equipamentos que vão detectar aquelas concentrações que são muitas vezes em miligramas, em microgramas, né? Então, você tem que ter um laboratório especializado para poder detectar esse metanol. A ANP, a Agência Nacional de Petróleo, faz um teste rápido no álcool combustível para ver se tem metanol. Mas ali a gente está falando do quê? De uma concentração de metanol bem elevada, onde você tem um teste rápido que consiga detectar concentrações altas. Já concentrações pequenas, você vai precisar de técnica instrumental laboratorial. Vamos para os sintomas, então? Porque entre dor de cabeça intensa, visão turva e náusea, o que mais pode aparecer que levante suspeita imediata para intoxicação por metanol, hein, doutor? A gente tem uma dor abdominal aguda importante, fraqueza muscular, aquela sensação de perna fraca. Casos um pouco mais graves, assim, já tendem a cursar com uma falta de ar, aquela respiração mais ofegante, né? E aí vem ali a sonolência, rebaixamento neurológico, são os sintomas que complementam ali o quadro de intoxicação por metanol. Ótimo. Para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os consumidores, porque nesse momento está todo mundo procurando as redes sociais daquele bar, daquele restaurante que a pessoa frequenta para saber, ei, vocês estão seguros? Vocês estão comprando de pessoas corretas? Porque nesses bares aí onde aconteceu a intoxicação, não, doutor, era garrafa sem rótulo, era uma situação de desordem tremenda. Com o que o consumidor tem que se preocupar no mercado ou no restaurante para ficar tranquilo? Certamente a gente tem que estar alerta a essa situação. É uma situação que, na nossa visão como toxicologista, ela pode estar subnotificada em decorrência de poucos laboratórios clínicos fazerem esse diagnóstico. Então, a população que vai consumir, que já tem confiança, né, nos seus restaurantes, nos seus bares, que já frequentam esses restaurantes, eles têm essa confiança. Então, ótimo, isso é importante. Mas que nesse momento de incerteza, é importante que a gente tenha ali, né, sempre a atenção para desconfiar de situações como, por exemplo, você vai comprar uma bebida e você pagava um valor alto e de repente aquele valor está mais barato. Ou você, ao ver a bebida, né, ou olhar a garrafa, a embalagem, viu que tem uma coloração diferente, que não tem rótulo, não tem lacre, está com um aspecto diferente, que não consuma essa bebida. Né? Você vai para um ambiente desconhecido, né, numa região que você habitualmente nunca frequentou, né, e que vai pedir ali uma bebida que está muito mais barato, desconfie disso. Acho que essa é a questão mais importante. Mas é importante a gente dizer que nós temos, sim, muitos estabelecimentos comerciais idôneos, né? A gente até compartilha aí a angústia deles nesse momento, né? Que muitos restaurantes, bares sérios, né? Que têm toda a precaução, cuidado na aquisição de produtos certificados, regulados nacionalmente. Esses produtos, né, eles estão sofrendo com isso atualmente, né? Então, que essas empresas, elas se manifestem, que deixem público ali os seus contatos de fornecedores, que são, né, empresas idôneas, mas que a população como um todo, né, se você frequentar um ambiente desconhecido, que levante suspeita, que a aparência da bebida levante qualquer tipo de incógnita ou receio, desconfie e evite tomar essa bebida. Como sempre, né, doutor, os bons acabam pagando em parte pelos maus, mas é por isso que a gente está fazendo esse alerta com parcimônia, com pluralidade, e o doutor Rafael Lanaro sempre contribuindo aqui para que as autoridades, para que o poder público se cerquem de mais cuidados para cuidar da nossa saúde melhor. Eu agradeço a sua participação, o senhor que preside a Sociedade Brasileira de Toxicologia. Rafael Lanaro, obrigado, até a próxima. Obrigado, Eduardo, e a todos os ouvintes do podcast 15 Minutos. Está terminando então a edição 1269 do nosso 15 Minutos. Lembrando a você que o jornalismo da Record, ao seu lado, vai continuar acompanhando todas as investigações, viu?
inclusive essa suspeita de que o PCC teria importado metanol, que acabou sendo usado nas bebidas adulteradas. Tudo isso e muito mais nos nossos telejornais e podcasts. E o 15 Minutos tem a produção, como sempre aqui, do David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. A sonoplastia é de Diego Marcondes e a coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidência de jornalismo, Antônio Guerreiro. Bora para a próxima!